Estamos diante de um dos episódios, diante de um dos momentos mais bonitos da vida pública de Jesus. Esse milagre, essa pesca milagrosa. Mas é interessante nós levarmos em consideração algumas coisas que o Evangelho nos apresentou no dia de hoje. O primeiro delas é que todos ficaram espantados. Quando acontece alguma coisa extraordinária, a gente fica espantado mesmo. A gente fica tentando entender. Nós ficamos querendo compreender racionalmente por que aquilo aconteceu. Isso se dá também com relação às fatalidades ou alguma coisa que a nossa razão não consegue abstrair. Então gera espanto. O extraordinário também gera espanto. E especificamente que extraordinário o Evangelho está nos apresentando? Um milagre. Todo milagre gera em nós uma expectativa de espanto, de não compreensão. Mas isso acontece quando nós ficamos numa dimensão e numa esfera muito mais humana. Quando nós vemos o extraordinário do ponto de vista da fé, a configuração muda. Vejam bem, todos ficaram espantados. Meu Deus, passaram dias e dias pescando, não pegava-se nada. E de repente, pegaram tanto peixe depois do comando que Jesus deu, que as redes estavam se arrebentando e etc. O espanto ficou, o que é isso? Por quê? Quem é esse homem? O que ele fez? Por que isso aconteceu? Não tinha peixe, agora tá. Aí Jesus diz, diante do espanto de todos, Jesus dá um outro comando a Simão, a Pedro, que depois vai assumir o comando da barca. O que Jesus diz para ele? Não tenhas medo. Esse é o ponto central da mudança de chave. Não tenhas medo. Ou seja, o medo é a ausência completa ou total ou não total, mas é a ausência de fé. Ou seja, cadê a fé de vocês? Porque esse medo, Jesus foi no ponto central. No fundo, eles estavam com medo. E o medo faz com que nós não façamos a abstração das coisas do ponto de vista fé. Porque a fé é uma adesão racional, não é uma adesão sentimental à verdade, ao fato. É uma adesão racional. Eu tenho fé, eu acredito porque entendo. Eu não tenho fé porque eu sinto, eu tenho fé porque eu entendo. Porque eu compreendo, é entendimento, é inteligência. Eu estou aqui, fiz o milagre e vocês estão com medo? Para que esse medo? Cadê a fé? Eu estou aqui, a fé em quem? Em mim, eu sou Jesus. E isso se dá muitas vezes na nossa vida, nas nossas fraquezas, nas nossas quedas, nos nossos medos, quando nós não agimos do ponto de vista da fé e deixamos o medo, o espanto, apoderar-se de todos nós sucumbimos. Lógico, o medo também tem uma outra dimensão positiva. Tirando a dimensão de fé, o medo tem uma dimensão positiva. Veja bem, o medo faz com que eu, por exemplo, não cometa erros que outrora eu tenha cometido, que causou algum dano na minha vida. Da próxima vez eu vou ter receio, vou ter medo. Peraí, não vou fazer isso de novo, só se eu for burro, né? Como fala o ditado. Aí surge o medo, né? Ou seja, de não errar novamente. Isso é positivo. Nós estamos falando do medo não na dimensão de fé, da ausência da fé, mas no medo na dimensão de autoproteção. O medo nos ajuda também a nos proteger. Não estou falando do ponto de vista teológico, o medo é a falta de fé. Tirando a dimensão teológica, o medo ajuda-me a também crescer, a me proteger.
Uma coisa é a paranoia. Uma pessoa paranoica é outra coisa. Uma pessoa, né, paranoica é outra coisa. Medo de tudo, até de respirar é outra coisa. Essa é a doença. Calma, não é isso. Nós estamos falando também, estou falando do medo que me ajuda a criar autodefesa. Né? Quando você vê um cachorro bravo de longe, a primeira coisa que vem é o medo. Não vou passar perto, porque pode ser que ele me morda. Esse medo foi bom, fez com que você se protegesse. Tá? E ainda do ponto de vista da ciência, o medo diante do perigo te dá uma descarga de adrenalina que faz com que você corra. Então o medo também é nosso parceiro. Mas quando se trata na dimensão de fé, o medo tira. O medo tira a fé. O medo tira a fé. Ao invés, a fé, que é uma virtude teologal, a fé faz com que eu vença o medo daquilo que é extraordinário. Daquilo que é extraordinário. Quando a pessoa busca o céu, quando a pessoa busca do céu um milagre, ela vai sem medo, ela vai na fé. Ela acredita, ela não tem medo. Ela não tem medo. Quando ela pede com fé e esperança, ela não tem medo. Porque ela acredita que vai obter. O medo, na questão aqui, faz com que nós duvidemos de Deus. O medo, nesse sentido, faz com que eu duvide de Deus. E duvidando de Deus, não tem como eu obter a graça. Sabe aquela pessoa que pede? Ai, Senhor, se eu conseguir. Mas, Senhor, e se? Não tem se. Quem tem fé não tem se. Pediu e se jogou, se lançou. Vai lá, vai para águas mais profundas, Pedro, sem medo. Olha outro momento que Pedro foi testado também. Quando Jesus estava caminhando sobre as águas, eles pensavam que era um fantasma. Aí Jesus, eu não sou fantasma não, rapaz, vem aqui. Se não é, deixa eu ir até o Senhor, Pedro. Jesus, vem. Lá vai Pedro. Quando vai chegando perto, começa a afundar. Porque teve medo. Começou a duvidar. Duvidou de Deus. Não duvidem de Deus. Porque quando Deus faz um milagre, Ele faz completo. Não existe meio milagre. Não existe meio milagre. E se existiu na tua cabeça um meio milagre, foi porque a tua fé foi pela metade também. Não foi completo, foi meia fé. O milagre, quando Deus concede, é sempre total, é sempre pleno. Nós é que muitas vezes fazemos as coisas à prestação. Na lógica de Deus não existe a prestação não, nem suaves parcelas, tá? Deus é sempre à vista. Pá, faz e faz. Vem, estou aqui. Então, a reflexão de hoje é um convite para todos nós a repensarmos a nossa relação com Deus nessa dimensão da fé mesmo. São Tomé diz, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E quando que a nossa fé é testada? Quando nós estamos diante daquilo que é, entre aspas, impossível. É aí. É aí. Mas existem muitas pessoas de fé que nunca duvidaram de Deus. E são sempre pessoas que acolhem a graça. Lógico. A fé ela também não pode ser alienada. Ela não pode ser desprovida de um contexto no qual racionalmente eu estou inserido. Né? Tem coisas que muitas vezes a gente quer jogar somente para Deus. Lembre-se que o milagre é sempre o extraordinário. E o extraordinário não acontece todo dia. A única coisa extraordinária que acontece todos os dias é esse milagre aqui. Em cada missa. É o milagre da transubstanciação. Esse é o milagre de todos os dias. Agora, aqueles na dimensão imanente da nossa vida, a cura de doenças ou coisas similares, não acontecem todo dia, mas acontecem. E todas as vezes que acontece, Deus fala por meio desses milagres. Deus quer sempre dizer algo, como Ele quis dizer algo com essa pesca aqui.
Deus quis dizer a eles: tenham fé, homens. E Jesus foi no ponto central: não tenhas medo. Aí depois o que Jesus fez com isso? Qual foi a provocação de Jesus quando pediu para que eles não tivessem medo? Que eles o seguissem. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas primeiro eles foram testados na fé. Deus fez um milagre e viu. Vamos ver como que eles vão reagir diante desse milagre. Aconteceu tudo isso aqui que aconteceu. Mas eles obedeceram. Quando Jesus disse: avança para águas mais profundas, eles foram. Foram. Mas se surpreenderam. E Deus é assim, gente. Deus sempre nos surpreende. Eu fui tantas vezes surpreendido por Deus em tantas coisas na minha vida. E eu tenho certeza que muitos de vocês também. Deus já surpreendeu vocês. Quando nós vemos isso na dimensão de fé. Porque se eu ficar só na dimensão humana, eu vou dizer que foi coincidência. Quando a gente quer eliminar a fé, a gente diz: foi coincidência. Espera aí. Né? É mais bonito dizer que foi deusdência. Foi Deus que agiu. Nem tudo é coincidência. Nem tudo é coincidência. Senão eu vou negar a ação de Deus? Não. O milagre é a ação direta de Deus. É o extraordinário no ordinário. No ordinário da vida das pessoas. Então pensamos a Deus hoje com a alegria de termos no nosso santuário a Porta Santa até o Natal. Lembrem-se de fazer aí depois, né, aquilo que pede para receber a indulgência, o perdão total dos pecados. Passar por ela, vocês já passaram. Agora tem que fazer o que pede. Né? Não só no sentido, hoje o bispo explicou também, não só no sentido da piedade, mas também do gesto concreto, de alguma coisa, de algum bem, sem fazer propaganda, tá? Não precisa colocar nas redes sociais a indulgência de vocês, não, a penitência de vocês, não, pelo amor de Deus. Essas coisas são pessoais. Se for para colocar a penitência, coloca os pecados também, né? Aí ninguém quer. Então, que seja um ano de graças, para obtermos o perdão dos nossos pecados, nos convertermos cada vez mais. Um ano jubilar é sempre um ano muito importante, muito bonito. É Deus abraçando o mundo e as pessoas, chamando-nos a voltarmos o nosso coração um pouquinho mais para Ele, procurando fazer uma mudança de vida, deixando um pouco o mundo de lado, no sentido daquilo que nos escraviza, e abraçando a sua graça, que está sempre disponível para quem quer. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,